Bom dia a todos. Então nós vamos ver os tipos aí de herança sexual que a gente tem. Tá bom. Nós temos aqui então a chamada herança ligada ao sexo, que é um dos tipos de herança sexual, tá? Que é aquela mais estudada, elas são as mais conhecidas, as mais comuns na população. Bom, na herança ligada ao sexo, os genes que condicionam a característica são genes que estão localizados no cromossomo X. Então, na verdade, são genes que não existem no cromossomo Y. É muito mais comum a gente ter esses genes no cromossomo X do que no Y, porque o cromossomo Y tem muito menos quantidade de genes do que no cromossomo X. O Y é um cromossomo atrofiado. Que coisa absurda. Então, nós vamos ter aí a maioria dos genes relacionados à herança sexual localizados no cromossomo X e o mais conhecido, a herança ligada ao sexo. Nós temos aqui 3 exemplos de herança ligada ao sexo. São o daltonismo, que é aquele problema nas células cônicas, que a pessoa não consegue distinguir cores em vários graus aí de daltonismo. A hemofilia, que é um problema de coagulação do sangue. E a síndrome de Lorenzo, tá? Também conhecida como adrenoleucodistrofia. Bom, vamos pegar aqui um exemplo do daltonismo. Também serve tanto para hemofilia quanto para a síndrome de Lorenzo, porém a síndrome de Lorenzo vai ter uma questão mais específica que eu vou falar daqui a pouco. No caso do daltonismo, nós vamos ter o seguinte, que as pessoas que são daltônicas, elas são condicionadas por um gene recessivo, que eu vou chamar gene Dzinho, tá? Localizado no cromossomo X, ok? E o seu gene alelo Dzão é o que condiciona a normalidade, tá? Para o problema, pessoas que têm a visão normal. O daltônico, então, ele vai ser o recessivo, o gene Dzinho. Então, interessante que existe uma diferença muito grande entre os dois sexos, masculino e feminino. Por quê? Porque como é um gene que está localizado apenas no cromossomo do tipo X, em dose única, no sexo masculino, ele já vai dar a condição da doença. Enquanto que no sexo feminino, ele precisa de estar em dose dupla. Tá? Por exemplo, aqui tem um quadro que vai definir isso bem. Uma pessoa do sexo masculino, que tem a condição normal para definição das cores, na visão, ela vai ser representada pelo XDzão Y. Professor, mas por que não tem o gene aqui também no Y? Porque esse gene ele só se localiza no cromossomo X. Não existe esse gene do daltonismo no cromossomo Y, somente no cromossomo X. Então, o XDzão seria o gene que dá a normalidade. Então, a pessoa que tem a visão normal vai ter essa configuração de genótipo, XDzão Y. Enquanto o daltônico, ele vai ter o XDzinho Y. Isso, no caso, o sexo masculino. Tá? Sexo masculino, representado aqui por esse símbolo. Então, o XDzinho Y, ele vai ser o daltônico. A mulher, o sexo feminino, ela vai ser normal se apresentar XDzão. Lembra que o Dzão é o que dá a normalidade, é o dominante, o recessivo é que dá o daltônico. E se a mulher for heterozigoto, tá vendo que é o Dzão, Dzinho aqui, os genes estão ligados ao cromossomo X, como a mulher tem 2 cromossomos X, vai ter que representar os 2 genes nos 2 cromossomos, tá? Tá aqui representado. O X, o Dzão e o Dzinho, como o Dzão aqui ele é dominante, então essa aqui vai ser uma heterozigota, Porém, ela vai ser normal, ela vai ter visão normal. Para a mulher ser daltônica, ela tem que ter o Dzinho nos 2 cromossomos X dela. Aí sim ela vai ser daltônica. Igual XDzinho, XDzinho. Ela vai precisar do gene Dzinho em dose dupla para ela ser daltônica. Enquanto que o homem precisa dele só em dose única. Tá? Então, por isso que é muito mais fácil você encontrar pessoas do sexo masculino daltônicos do que do sexo feminino. Uau! Isso aí é uma proporção muito grande. Por exemplo, chega a ser na faixa aí de cada 20 mil daltônicos, 19.999 são do sexo masculino, enquanto Tudo isso? uma só é do sexo feminino. Tá? Isso serve também para hemofilia, tá? Que é a mesma configuração aqui.
entre sexo masculino e sexo feminino. A hemofilia só muda aqui, né, para hemofilia e tal, né, mas é a mesma configuração. E para a síndrome de Lorenz, apesar de ser da mesma configuração aqui também, tem uma questão de proporcionalidade um pouquinho diferente, que eu já vou explicar logo. Tá? Então, aqui, só para ter uma ideia, por exemplo, para o homem ser daltônico, tá? Para ele pegar esse gene X, esse Dzinho aqui, esse gene vem de quem? Da mãe. Porque o homem ele sempre vai pegar do pai dele o cromossomo tipo Y. Tá? O Y sempre vem do pai. E o X sempre vem da mãe dele, no caso, sexo masculino. Tá? E para ele ser daltônico, basta a mãe dele ser portadora. A mãe dele nem precisa ser daltônica para transferir o gene para ele. Se a mãe dele portar o gene do daltonismo, olha que o gene do daltonismo aqui, o XDzinho, né? XDzinho a mãe é normal, tá? Ela não é daltônica. Mas se ela portar o gene do daltonismo que está aqui, e esse gene aqui for transferido para o filho vai ser daltônico, mesmo que os pais dele sejam normais. Tá? Então ele tem essa chance de ser daltônico. O mesmo serve para hemofilia. Você tá falando sério? Ih, rapaz. No caso da menina daltônica, que nós temos XDzinho, por que é muito mais difícil ter uma menina daltônica? Porque ela tem que pegar um X vem do pai e outro X vem da mãe. Não é? Então, ela vai ter que pegar um XDzinho do pai e um XDzinho da mãe. Então, o pai dela tem que ter o XDzinho, ou seja, o pai dela tem que obrigatoriamente ser daltônico. Né? Se o pai da menina não for daltônico, então ela não vai ser. Tá? Então o pai da menina tem que obrigatoriamente ser daltônico para a filha também poder ser. E também a mãe dela tem que ser, no mínimo, portadora. Tá? Pelo menos portadora, pelo menos ter um XDzinho, ou ser daltônica, a mãe dela também. Tá? Então, por isso que é muito mais raro pessoas do sexo feminino ter essas condições, como daltonismo, hemofilia e a síndrome de Lorenz, por esse motivo. No caso da síndrome de Lorenz, seria até interessante, o nome da doença, o primeiro nome que tinha doença era adrenoleucodistrofia, depois ela ficou chamada síndrome de Lorenz. Seria interessante, eu não vou aprofundar muito, assistir o filme O Óleo de Lorenz, que conta a história de como que foi encontrado um tratamento para esse problema. No caso da síndrome de Lorenz, ela só acometia pessoas do sexo masculino, tá? Só do sexo masculino. O sexo feminino não tinha. A mulher somente era portadora e herdava esse gene XDzinho da mãe dela. Tá? Ela nunca herdava do pai. Por quê? Porque na síndrome de Lorenz, que é uma doença grave que acometia crianças, quando ela era diagnosticada, a criança estava ali na faixa dos 3, 4 anos de idade, não passava mais que 2, 3 anos, a criança morria, que é uma doença que é uma doença degenerativa muito forte, vai definhando até levar ao óbito. Faleceu. Então, a criança ela sempre morria ali, chegava no máximo aos 7 anos de idade, 8 no máximo. Ela sempre morria antes de atingir a maturidade sexual. Então, eram crianças todas do sexo masculino e elas nunca atingiam a sua maturidade sexual, nunca chegava a adulto. Então, por isso que não existia meninas com síndrome de Lorenzo. Porque para meninas ter a síndrome de Lorenzo, ela teria que ter um gene vindo do pai e um gene vindo da mãe. E o pai obrigatoriamente teria que ter a síndrome. Como as crianças nunca atingiam a maturidade sexual, então não existia crianças do sexo feminino com essa síndrome, somente do masculino, porque elas morriam antes de atingir a maturidade sexual. Acontece que os pais do Lorenzo conseguiram descobrir um tratamento na final da década de 80, início da década de 90, e através de uma dieta constituída aí por uma mistura de óleos, ele conseguiu barrar aí, na verdade, os processos bioquímicos que levavam as crianças à morte. Então, hoje sim, existem já adultos, né, pessoas adultas que têm a síndrome de Lorenz e fazem o tratamento e vivem normalmente. Eles conseguiram achar um tratamento
para que essas crianças conseguissem viver normalmente. Então, hoje sim, você tem pessoas que são adultas que têm a síndrome, e agora sim, é bem provável que já deve existir alguma criança do sexo feminino que tenha a síndrome, tá? Porque hoje eles já conseguem sobreviver com esse problema, tá? Um outro exemplo aqui de herança sexual é a herança restrita ao sexo. Isso aqui é muito simples, é quando o gene está localizado no cromossomo Y. Tá? O exemplo mais conhecido aqui nós temos a hipertricose auricular, que é o crescimento de pelos na orelha. Tá? É o quê? E é uma condição que é um gene localizado no cromossomo Y, então quem vai ter essa condição? Somente pessoas do sexo masculino. XY, se o gene está localizado no Y, então somente pessoas do sexo masculino que têm essa condição. Tá? E como o filho do sexo masculino, ele adquire o cromossomo do tipo Y sempre do pai dele, se o pai dele tem a hipertricose, com certeza 100% de chance do filho também ter, a desenvolver a hipertricose. Claro que isso aí vai acontecer quando ele já atingir a idade adulta ou depois de certa idade, não ainda enquanto criança, mas o gene é passado junto com o cromossomo Y, então se o gene que condiciona essa característica tiver no pai, né, com certeza o filho também vai. Você tá falando sério? Ih, De herança que não é herança sexual, apesar de ter esse nome herança influenciada pelo sexo, são genes que estão localizados nos autossomos, não estão nos cromossomos sexuais, né? Que o exemplo conhecido que a gente tem é a calvície humana. O segredo realmente que eu tenho pra contar pra você aqui é esse. Você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. No caso da calvície humana, né, é uma característica dominante, né, um gene dominante que causa a calvície, só que vai ter a ação diferente dependendo do sexo da pessoa, porque é um gene, a gente chama de gene cesão, que causa a calvície, é um gene que vai ter uma ação melhor na presença do hormônio testosterona, que é o hormônio masculino. Então, ele em dose dupla, cesão, você vai ter tanto o homem calvo quanto a mulher vai ser calva, porque ele é um gene dominante, característica dominante. No caso, se ele for um heterozigoto, um cezinho, você vai ter o homem calvo, porém a mulher vai ser normal, tá? Porque no caso, ele vai ter uma ação maior na presença de testosterona. Como a mulher não produz tanta testosterona igual ao homem, ele em dose única, que tá aqui só tem um cesão, né, ele em dose única no corpo da mulher, ela vai apresentar uma condição normal. E o cezinho, que é o recessivo, a condição vai ser normal tanto para o homem quanto para a mulher. Então nós podemos perceber aí que esse é um problema que vai atingir muito mais os homens do que as mulheres. Nós estamos percebendo que todas essas características que estão relacionadas às situações sexuais, essas condições, na verdade, elas atingem muito mais o sexo masculino do que o sexo feminino. Isso é uma piada bem gostosa. É a verdade, não minto. E esse aqui não é diferente no caso da calvície humana. Bom, vamos terminando por aqui, né? Dê um joinha aí se gostou do vídeo. Vai lá, assista, assine. Tá? Muito obrigado a vocês. Tchau, tchau.